Tautologias e proposições logicamente falsas. O que será, pessoal, que é tautologias? E o que eu quero dizer quando eu falo em proposições logicamente falsas? É isso que a gente vai falar sobre no vídeo de hoje, certo? Vamos lá! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha falado aí na chamada, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre tautologias e proposições logicamente falsas. O que seriam isso? Bom, é só para a gente entender o que vai ser tautologia. Tautologia, na verdade, vai ser proposições logicamente verdadeiras, né? Tautologia é algo que vai ser verdade sempre. Tomando como básico isso, pessoal, essas proposições que vão ser tautologias, elas vão ser verdades independente das proposições serem verdadeiras ou não. Como assim? Bom, pensa que você tem uma proposição bem grande com conectivos e condicionais. Então você tem uma proposição bem grandona aí. Para você construir essa proposição grande, você precisou de outras pequenas, seja uma proposição P, Q, R, S, T, até várias proposições para formar uma grande. As tautologias, elas sempre vão ser verdade, independente se P for verdadeiro ou falso, independente se R for verdadeiro ou falso, se Q for verdadeiro ou falso. Então, independente dessas proposições ser verdadeiras ou falsas, as tautologias vão ser sempre verdadeiras, tá? Então, existem proposições que vão ser assim, certo? As proposições logicamente falsas, né, é o contrário. Independente se P, Q, R, S e assim por diante forem verdadeiras ou falsas, a proposição grande tem que ser falsa, tá? Então é isso como que a gente vai descobrir se ela vai ser tautologia ou proposições logicamente falsas, vai ser através da tabelinha verdade. Lembra lá nas primeiras aulas que a gente começou com ela bem pequenininha, né, com a negação, depois com os conectivos e depois com os condicionais? Agora a gente vai juntar tudo e formar uma tabela que é chamada de tabela verdade, né? Aí a tabela verdade vai nos dizer se a gente vai estar trabalhando com tautologia, proposição logicamente falsa, ou proposições normais que elas podem ser falsas ou verdadeiras dependendo das proposições pequenas serem verdadeiras ou falsas, certo? Então, como que vai funcionar a aulinha de hoje? Vai funcionar como uma aula de exercício, basicamente. Eu vou dar uma proposição grande e a gente vai descobrir, através da tabela verdade, se ela vai ser tautologia ou proposição logicamente falsa, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai verificar se essa proposição aqui, onde tem negação, tem conectivo, tem condicional, se ela vai ser uma tautologia, uma proposição logicamente falsa ou simplesmente uma proposição, né, que depende de P e Q ali. Bom, então vamos montar a tabela verdade para a gente descobrir isso, né, que vai nos auxiliar. Primeira coisa, a gente tem que colocar ali os elementos, as proposições, né, que tem nesse condicional aqui, que é quem? P e Q. Então tem um P aqui e um Q. Se tivesse um R, colocaria o R. Se tivesse um S, também colocaria, e assim por diante, né, quantas tivesse. PQ, agora o que eu tenho que pensar? Bom, tem parênteses ali, então eu tenho que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, igual lá na parte de aritmética, tá? Então, olha, tem dentro dos parênteses eu vou resolver e depois eu vou resolver dentro desse. Dentro desse primeiro parênteses, então eu vou ter o não P e o P e não P. Né? O que eu tenho disso daqui? Primeiro, tenho duas operações, né, que eu posso dizer assim, né? O conectivo e a negação. Primeiro eu resolvo a negação. Então eu vou colocar primeiro a negação aqui, tá? E agora eu coloco tudo, né? Porque agora eu tenho dois conectivos aqui, né? Não importa qual vem primeiro. P e não P. E agora eu tenho ali Q ou P. E agora já fiz tudo separado, agora é só juntar ali, né? P e não P, implicando Q e ou, né, P. Bom, então eu tenho isso daqui. Montei a primeira linha da minha tabela verdade. Agora o que eu tenho que fazer? Ver as possibilidades de P e Q serem verdadeiros e falsos simultaneamente, tá? Então olha aqui, o P pode ser verdadeiro, Q é verdadeiro. P pode ser verdadeiro, Q é falso. Não tem outra possibilidade para o P ser verdadeiro. Então agora ele tem que ser falso, e o Q é verdadeiro, falso, verdadeiro. Opa, e falso. Se tivesse um R ali, você teria que colocar todas as possibilidades com R também, certo? Beleza, pessoal, então a gente já montou aí a tabela verdade, agora é só o quê? Preencher, certo?
Bom, se eu tenho ali o não P ele está negando o P, né? Então se é verdadeiro aqui vai ser falso, se é verdadeiro vai ser falso, se é falso vai ser verdadeiro, se é falso vai ser verdadeiro. Certo? Eu tenho aqui o P e não P. Então eu vou pegar essa parte que é o P e o não P está aqui. E vou fazer o conectivo E com eles. Uma coisa verdadeira e uma coisa falsa se torna falso. Uma coisa verdadeira e uma coisa falsa se torna falso. Uma coisa falsa e uma coisa verdadeira se torna falso. Uma coisa falsa e uma coisa verdadeira se torna falso. Certo? Agora, ou, né? Eu tenho Q ou P. Então eu tenho Q ou P. Uma coisa verdadeira ou uma coisa verdadeira é uma coisa verdadeira. Uma coisa falsa ou uma coisa verdadeira é uma coisa verdadeira. Uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa é algo verdadeiro. Uma coisa falsa ou algo falso, só resta o falso. Agora a implicância, né? Essa parte implica essa parte. Beleza, então vamos lá. Falso está implicando verdadeiro. Então é verdadeiro. Falso está implicando verdadeiro. Verdadeiro. Falso está implicando verdadeiro. Verdadeiro. Falso está implicando falso, a gente sabe que é verdadeiro. Então, independente do P ser verdadeiro ou falso, o que ser verdadeiro ou falso, essa proposição aqui, ela sempre vai ser o quê? Verdade. Então, isso daqui, ó, é uma tautologia. Certo? Então, a gente desenvolveu aí essa tabela verdade. Bom, vamos ver essa proposição aqui. A gente tem P e Q só. Certo? Bom, agora aqui a gente vai ter tem um não Q e tem um não P. Né? Então, não Q e também tem um não P. Bom, agora a gente só tem um conectivo aqui e um conectivo aqui. Então, tem um P ou não Q e eu tenho um não P e um Q. E depois a tautologia aqui, tá? Eu não vou escrever ela não porque não vai caber, mas a tautologia, né? Nem sei se é a tautologia, né? A proposição. Vou colocar a proposição aqui. Beleza. As possibilidades, quando são dois, é só verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, falso. Certo? Então vamos lá. Bom, não que a gente está negando isso daqui. Então, falso. Está negando isso, verdadeiro. Está negando isso. Então, falso. Está negando isso, então, verdadeiro. Não P. Está negando isso. Falso. Está negando isso. Falso. Está negando isso, verdadeiro. Está negando isso, verdadeiro. Certo? Beleza, agora é um P ou não que. Então, P ou não que. Então, se for verdade, é verdade, porque é um ou. V e F, verdade. V ou V, verdade. F ou F, falso. F ou V, verdade. Certo? Então, o ou aqui, independente se um for verdade, ele já fica verdade. Agora aqui não, aqui tem que ser ambos, tem que ser o quê? Verdadeiro, para a gente poder ter uma verdade, né? Então vamos ver aqui, ó. Não P e o Q. V com F vai dar o F, F com F vai dar o F, V com V vai dar o V, e F com V vai dar o F. Então a gente vai ter exatamente isso daí. Bom, agora a gente tem o se somente se. Se somente se as duas tem que ser falso ou verdadeiro para ser verdadeiro, né? Então vamos lá. Verdadeiro, falso. É falso, verdadeiro, falso. É falso, falso, verdadeiro. É falso, verdadeiro, falso. É falso. Então isso daqui, pessoal, é o quê? Uma proposição logicamente falsa. Então, independente do que tiver em P, Q, P e Q aqui, independente do que for, se eu montar ela dessa forma, a gente vai ter uma proposição logicamente falsa. Certo? Bom, pessoal, então eu vou deixar um exercício aí pra vocês, né? Na verdade, eu vou passar outro, tá? Então, eu vou passar os 5 e os 6 nessa aula, tá? A gente já passou aí os 4 para trás. O 5 vai ser o seguinte: utilizando a tabela verdade, verifique qual proposição é uma tautologia. Então, tem a letra A e a letra B. Você vai fazer a tabela verdade das duas, tá? E verificar qual que vai ser uma tautologia, certo? Bom, o exercício 6 é bem parecido, só que ao invés de ser uma tautologia, vai ser uma proposição logicamente falsa. Tá? Você vai verificar. Então, façam a letra A e a letra B, os dois, tá, pessoal? Façam os dois. E verifique aí qual que é uma proposição logicamente falsa, certo? Então, bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse exercício, na verdade é o 6 aqui, né? Deixei o 5. Então, aproveitando e anunciar.
Qualquer dúvida que vocês tiverem nesses 2 exercícios que eu passei aí, vocês podem me chamar, tá? Pode escrever a dúvida. Caso não dê para escrever, vocês podem fazer chamada de vídeo, alguma coisa no sentido comigo, tá? E a gente tenta sanar essas dúvidas para vocês resolverem esse exercício. Certinho, pessoal? Fico aguardando vocês aí no próximo vídeo, certo? Então, até mais.